Programa Um Novo Olhar. Olá, uma alegria imensa estar com você aqui novamente no programa Um Novo Olhar. E o tema hoje está muito interessante, que fala sobre a importância do equilíbrio emocional ao longo da vida. Aqui onde eu estou, nesse espaço, acho que você pode ver aqui atrás no jardim, aqui está fácil manter o equilíbrio emocional, com o som da água na fonte, com os passarinhos, mas como será que é no nosso dia a dia, aí no trânsito, no trabalho, com a família? E para falar sobre esse tema super importante, estamos com ela, a querida Delmar Gonzalez, fundadora aqui do Instituto Evoluir. Como é que você está chegando, Delmar? Eu chego muito agradecida e feliz de estar com você, Alexandra, com todos aqui que estão em sintonia pela TV Mundo Maior e pela rede Boa Nova de Rádio. Então é uma alegria imensa estarmos juntos, Alexandra. Muito bom. E olha, a gente já vai começar com uma pergunta aqui da Marta de Santana, aqui de São Paulo, um bairro de São Paulo. E ela pergunta, ela diz que ela tem muitas dúvidas, né, sobre o que é equilíbrio emocional. E ela pergunta justamente, afinal, o que é esse equilíbrio emocional que as pessoas falam tanto? Eu acho tão interessante, né, Delmar, porque aqui no Instituto Evoluir a gente fala muito que a gente não teve, né, uma educação emocional. E hoje se fala muito em equilíbrio emocional, que também gera dúvidas nas pessoas. Então, afinal, Delmar, o que é esse tal do equilíbrio emocional? Pois é, Alexandra. E a Marta, querida, obrigada aí pela pergunta. É quando nós conseguimos reconhecer as nossas emoções. Sabe dar nome para as emoções? Pois é, retomando o que a Alexandra falou, na escola, quem teve aula de emoção, de sentimento, de como lidar com os sentimentos? Então, veja que para ter equilíbrio emocional, eu preciso antes dar nome. E aí nos veio em socorro dois desenhos, né? Que é o Divertidamente um e Divertidamente 2. Então, quando você passa seu dia, você pode fazer isso em etapas, chegar no fim da manhã, ou à tardezinha, ou à noite, você se perguntar: o que que eu senti hoje? Que emoções eu senti? Só que aí você precisa saber, né? Do Divertidamente um, nós temos a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a repulsa. Por situações, coisas, pessoas, lugares, olha só. Então é importante, primeiro, saber nomear, porque como é que eu vou equilibrar uma coisa que eu não sei o nome? Então, primeira coisa, temos aí o reconhecer e dar nome, mesmo que, sabe quando a gente está aprendendo a ler e escrever, você não sabe os nomes, né? Mas você vai fazendo ali bolinha, bolinha, perninha, perninha, uma hora vira um A, tá? Então, quando você começa a reconhecer e a dar nome, a nomear, em seguida vem observar suas reações. E aí administrar, em vez de você reagir, você começa a agir emocionalmente. Em vez de tomou, levou, ficar muito irritado, sem perceber, muito irritado, você começa, opa, olha aí, você começa a ter. Então, no, vamos voltar agora falando em ambientes mais profissionais, muitas vezes o equilíbrio emocional nas empresas é uma competência, já está nesse ramo, já nesse campo. Porque hoje em dia já existe o reconhecimento de que as emoções elas exercem um papel importante na nossa vida, tá? E muito se fala, né, em autocontrole. Eu prefiro a administração das emoções, tá? Onde você passa a ter, em vez de reações automáticas, condicionadas do passado, você passa a ter uma emoção mais harmoniosa, que também passa pela razão. Olha que coisa boa. Então, em situações estressantes, em situações de crise, você já tem ali uma administração melhor sobre as emoções, porque senão as emoções elas estimulam os pensamentos que ficam agitados. Pensamentos agitados agitam o campo emocional e viram um círculo vicioso. Então, para começar, né, pessoas equilibradas emocionalmente são pessoas que conseguem lidar com situações que para outros seria desgastante, ou em vez de ter reações impulsivas, a pessoa consegue ter
serenidade, calma, equilíbrio, enfim. Alexandra? Ah, é sempre uma aula, né, a gente escutar você, Delmar, sobre esse tema. E quando você está falando dos ambientes, né, a gente tem percebido que as pessoas andam mesmo, né, muito nervosas, reativas, né, no trabalho, no trânsito, principalmente. E o Carlos de São Bernardo, ele diz assim que ele é muito reativo em situações difíceis. E isso tem lhe causado problemas. Como mudar? E interessante, né, Delmar, que hoje eu escutei muita gente falar assim: olha, a gente não muda do dia para a noite, mas é importante começar, né, Delmar? Como é que a gente lida com essas situações? Pois é, eu comecei falando da reatividade, né, para Marta, e agora me vem aqui o Carlos, né, que ele é muito reativo em situações difíceis, e isso causa problemas. Como é que você muda isso, Carlos? Primeiro, então eu volto a falar, reconhecendo. E reconhecendo, tá, você reage como? Porque tem pessoas que reagem de uma maneira gritando, por exemplo, gritando mesmo, tá? Outras pessoas batendo a porta, batendo as coisas, outras se fechando, e tudo isso causa problema. O primeiro problema é para a própria pessoa. Tá? Pessoas que são muito reativas emocionalmente, elas têm questões ou de pressão alta, dor de estômago, dor nas costas. Então, porque os hormônios, eles ficam todos alterados, né? Hoje já se sabe a influência das emoções no sistema físico. Então, causa problema físico. Nem preciso falar aqui nas relações, né, Carlos? Imagina, se você é reativo, as pessoas ou elas têm receio, elas têm medo de você, tá? Ou então vão para o confronto, então acaba tendo brigas, acaba tendo dificuldades de relacionamento, seja em casa, com a família, seja no trabalho, seja com os amigos. Então a reatividade, e porque situação difícil, ela acaba aparecendo, né? Quase todo dia. Ou é no trânsito, ou é uma conta que chegou que você não estava esperando, ou é uma pessoa que tem uma reação que você não espera, e aí isso para você é difícil. Então, a primeira coisa é saber que causa problemas físicos, causa problemas emocionais, causa estresse, causa, né, influências espirituais. E como mudar isso? Vamos voltar? Primeiro, reconhecendo, tá? Porque às vezes a pessoa ela justifica, sabe? Ela fala assim: "Ah, mas sabe por que eu reagi assim?", né? Ou então: "Ah, não, mas eu tô certo na minha posição, na minha ideia, no meu argumento". Tudo isso dificulta. Então, como é que você muda? Primeiro, reconhecendo que você é reativo, que isso te causa problema, é o primeiro passo. Primeiro passo. O segundo, que eu acho aqui muito importante, lembra o Chico Xavier? Coloca um copo, um gole grande de água na boca, nem engole e nem cospe na cara da pessoa. E fica ali, conta até 10. É o famoso contar até 10, que é o tempo da emoção passar pelo crivo da razão e você dar uma nova resposta. Aí já não é mais reativa. Daí já é ação. Olha que maravilha, Carlos. E por fim, assiste os programas Evoluir segunda-feira, às 13 horas. Por quê? Porque eu tenho falado muito. Quando você está muito reativo, você está com uma situação difícil, em vez de tentar só pensar, tira um pouco a tua atenção dos pensamentos e coloca a tua atenção ao redor do coração. E pergunta para o coração: que nova resposta eu posso dar agora para baixar o meu estresse, para olhar de um jeito diferente para essa situação difícil, me ajudar agora e no futuro. Tá bom, Carlos? Ai, nossa, Ademar, são várias dicas e eu tenho certeza, né, que nesse mundo apressado que a gente vive, principalmente aqui em São Paulo, né, que é onde a gente mora, né, que todo mundo está sempre com pressa, vão ser dicas incríveis aí para cada um começar a olhar para esse tema do equilíbrio emocional. Agora aqui de pertinho do Evoluir, Ana Clara de Guarulhos, ela diz como que é possível ter equilíbrio emocional no trabalho, já que ela trabalha numa empresa em que todos estão sempre muito nervosos, né? A Ana não colocou aqui, né, Ana, qual área que você trabalha, né? Mas tem trabalhos, né, de atendimento ao público, que lidam com muitas pessoas que às vezes acabam estressando as pessoas, né? Mas vamos tentar aí te ajudar, Ana Clara, como que a gente pode ter equilíbrio,
emocional no trabalho, no ambiente ali em que as pessoas estão sempre muito ativadas ou nervosas, né, Delmar? Será que é possível, Delmar? Olha, eu vou dizer que fácil não é. Fácil. Alguém falou que é fácil? Não. E mesmo porque você falou uma coisa importante na resposta anterior para o Carlos, que é a questão de hoje em dia as pessoas elas estão ficando muito nervosas, né? E eu gosto de falar estão porque nós não somos nervosos, nós estamos nervosos. E o doutor Reinaldo, ele falava, o sistema nervoso, ele foi feito para que sejamos mais sensíveis, não para ficarmos nervosos, né? Então, o que você colocou, infelizmente, eu também observo, né? No trabalho, a tolerância, a paciência, ela está muito diminuída, ela está pouca, né? Então, quando a Ana diz, né, é possível, possível é, tá? É possível. Só que a gente precisa observar, né? Primeiro, se várias pessoas, né? E se essas pessoas têm uma abertura, de repente é chamar essas pessoas para alguma, por exemplo, propor alguma atividade, tá? Ou de respiração, ou se essas pessoas não, elas estão em outro momento, elas não acreditam, faz você a sua parte. Então, hoje existem, por exemplo, vários exercícios de respiração que te mantêm calmo, mesmo num ambiente estressante de trabalho. Então, já foi comprovado que quando você inspira em 6, você conta mentalmente, né? 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e solta o ar em 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e vai inspirando e expirando em 6 segundos, ou você contando. O que, que vai acontecer? Em 2 minutos, você entra numa calma, numa tranquilidade. Então, mesmo que hajam pressões externas, e tem, né? As pessoas estão mais nervosas, porque tem muitas situações de trabalho onde a pressão acaba afetando o comportamento das pessoas. Não é? Então é muito rotinas estressantes. Às vezes a pessoa já sai de casa, ela tem um tempo, né, de transporte até que ela chega. Então, eu acho que assim, cada um precisa analisar né, quais são os fatores no teu ambiente de trabalho, Ana, que você observa esse nervosismo. Né? É por causa da rotina de vocês? É por causa de pressões? É por causa de mudanças repentinas, né? Tem empresas que, meu, elas fazem mudanças assim. A pessoa está ali se empenhando, ah, não, mas já não é mais isso. Ah, não, o projeto mudou. Ah, não, puxa, difícil, né? E observar muito os seus limites, né? E observar, né, se esse nervosismo todo que você sente nas pessoas e em você, se, por exemplo, está trazendo algum prejuízo mesmo, né? Ou de saúde, ou do campo emocional. E aí, lembrando do doutor Reinaldo, né? Se você fez a sua parte e o ambiente ele já ficou muito difícil, agradece todos os dias que você vai para esse trabalho. Então, você agradece o trabalho e começa a procurar um outro lugar. Mas desde que você tenha trabalhado as suas questões, né? Tomar consciência das suas emoções, tomar consciência da tua autoconfiança, quais são seus pensamentos, se você tem esse equilíbrio que nós falamos antes, né? Porque a gente fala do equilíbrio emocional, mas para o emocional estar equilibrado, você pode ajudar a equilibrar o emocional com atividade física, com exercícios respiratórios, com uma boa noite de sono, com uma alimentação adequada. Então, percebe que não é uma coisa só? Não é assim, vamos dizer, para o bem-estar geral, o equilíbrio emocional é um dos grandes ingredientes. Para mim, que como nós somos da área, para mim é a cereja do bolo e o fermento do bolo, de tão importante. Mas para outras pessoas vai ser a questão cognitiva, vai ser a questão mental, né? Então, se observa a causa do que te deixa nervosa. Se você consegue lidar e se não, começa a procurar um outro lugar mais calmo, mais tranquilo, para você poder desenvolver o teu potencial profissional. Ana, volto com você, Alexandra.
Ai, que bom, né? Então, olha aí, você já está recebendo várias dicas aí, né, de como ter o equilíbrio emocional. E aí já fica um convite, né, aqui para visitar o nosso jardim do Instituto Evoluir. E a gente quer reforçar, né, a parceria que temos com a FEAL e lembrar que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Olha só que maravilha. E deixo aqui também, né, um convite para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né, para fazer parte, né, dessa rede de amigos que compartilham o bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Ajude a manter a programação que auxilia a você e a tanta gente no ar. Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix 11 97 261 0272 de maneira segura e tranquila. Ou, se preferir, pode também entrar no site feal.colabore.org e lá obter todas as informações para se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né? Olha quantos benefícios de você se tornar um sócio. E a gente segue aqui com as perguntas, porque esse tema realmente, né, parece que é simples, é fácil, mas não é. Na nossa vida ele gera dúvida justamente aí por conta da gente não ter aprendido, né, na escola, na família, a ter inteligência, equilíbrio emocional. E o Paulo de Sorocaba, ele está perguntando assim se tem caminhos para atingir esse equilíbrio, né? Eu acho que você já deu várias dicas, né, Delmar? Tem mais alguma dica que você tem aí para ajudar o Paulo de Sorocaba de por quais caminhos que você pode começar a conquistar esse equilíbrio emocional? É uma coisa que eu gosto muito e que eu já falei, vou repetir, né? É você nomear, você falar das suas emoções para alguém ou para você, nem que seja na frente do espelho. Uma outra coisa que ajuda muito é escrever, exatamente, escrever, Paulo, tá? Você pega um caderno para escrever as suas emoções, tá? Outra é observar como é que você reage, porque às vezes, né, é, você oscila emocionalmente, às vezes de acordo com o cônjuge, o filho, o pai, a mãe. Observa se o seu equilíbrio emocional ele está oscilando em função de uma outra pessoa, para você poder trazer para dentro de você. Então, uma coisa que é muito importante, atenção, observar as suas emoções, reconhecê-las, apreciar e desenvolver aquelas que são positivas. Então, amor, compaixão, cuidado, autocuidado. E aí, o equilíbrio emocional, como eu disse antes e volto a repetir, ele não está solto e sozinho. No nosso bem-estar, ele faz parte, ele é conjunto de como cuidamos do corpo físico, como é que nós cuidamos dos nossos pensamentos, das nossas crenças, como é que nós cuidamos do nosso ambiente espiritual, as nossas conexões espirituais, as nossas relações. Às vezes eu mantenho o equilíbrio, mas eu tenho uma pessoa perto que é muito agitada, que é muito nervosa, que é muito reativa. Isso vai interferir muitas vezes no meu equilíbrio emocional. E o ambiente também, né? A natureza, ela nos auxilia no equilíbrio emocional. Paulo, acho que deu uma boa geral aí, Alexandra. Nossa, com certeza, Damari. Você está falando sempre dessa importância. Sempre escuto você falar da importância de todas as dimensões. Agora você já foi falando, né, de cada uma. E a Rosana, lá de Salvador, lá de longe, ela está perguntando, né, se a espiritualidade ela pode também ajudar, né, no equilíbrio emocional de cada um, né? Então, qual que é o papel da espiritualidade, né, no desenvolvimento desse equilíbrio emocional, Delmar? Para mim é de fundamental importância, porque se emocionalmente, vamos pegar um daqueles, né, bem do Divertidamente um, porque tem o dois que tem a ansiedade, a inveja, os ciúmes. Vamos pegar o primeiro, vai, raiva, que hoje, infelizmente, a agressividade está muito em alta. Se eu permito que essa agressividade se expanda e passo a ter pensamentos também agressivos, o que vai acontecer? Espiritualmente falando, eu vou atrair espíritos com a mesma sintonia. Então, é muito importante a clareza de que eu não abro a brecha só no campo mental, mas também no campo emocional.
Então, observar a importância do equilíbrio emocional para atrair bons espíritos. Olha que maravilha. Tá? Então é fundamental, é uma pergunta muito importante essa, onde sim, quando eu cuido das minhas emoções, eu cuido também do ambiente espiritual ao redor. Então, a espiritualidade, estudar sobre espiritualidade, os livros de Kardec, né? Ir até uma casa espírita, tomar um passe, tomar água fluida. Olha quantas coisas eu posso fazer e isso vai me auxiliar no equilíbrio emocional, Alexandra. Olha, Delmar, como você fala, quando tá bom, passa muito rápido. Eu não sei como. A gente já está chegando no final do programa hoje. E então você deixar aí uma mensagem final, né, para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão assistindo o programa, né, pautado aí na história de Jesus, na vida de Jesus. Obrigada, Delmar, mais uma vez. Eu que agradeço a todos aqueles que mandaram suas perguntas, a você, Alexandra, toda a equipe técnica, e a mensagem que eu deixo aqui foi inspirada pela própria Alexandra, que Jesus ensinou que o amor é a principal forma de alcançar equilíbrio emocional. E ele também mostrou que a oração e a gratidão pode ajudar a lidar com as emoções. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que equilíbrio emocional, a própria balança aí, né? E pergunta para você mesmo: o que quer que os outros façam a você? Então, faça o mesmo para os outros. É o amor sem distinção. Então, agradecer a Jesus, o mestre das nossas almas, que trouxe a paz, né? Eu vos trouxe a paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo, mas a paz que eu vos dou. Então, que essa paz que contribui muito, ela é o fiel da balança do equilíbrio emocional, que Jesus nos abençoe e nos auxilie nessa caminhada aí do equilíbrio emocional, Alexandra. Muito agradecida, Delmar, e um grande obrigada para toda a equipe técnica, Damião, Thaís, todos que acompanham aqui, os queridos ouvintes e que assistem o programa, que a gente espera que esse conteúdo tenha iluminado um pouquinho mais o seu dia, né, com mensagens de luz, de amor, e assim a gente se encontra na próxima. Um beijo e até mais. Você acompanhou Um Novo Olhar.